O Amapá possui uma riqueza cultural marcada por influências indígenas, africanas, ribeirinhas e amazônicas. Como essa diversidade se reflete na sua música e na sua trajetória artística? Bom, essa miscigenação, né, de etnias, ela se reflete muito na minha música porque a gente justamente, principalmente na minha área da música, existe também essa miscigenação musical, né? A gente herda muita coisa dos espanhóis, dos portugueses, né? Essas melodias que é uma escala menor melódica, né? Que tem também no carimbó, que é herdada da Espanha, esse violão de nylon, né? Esse flamenco, essas coisas assim, elas estão muito presentes dentro do zouk, do marabás. Então, a melodia, a gente pega muita coisa, a harmonia e tal ali, da questão espanhola e portuguesa. A parte rítmica, a gente herda muito bem, né, tanto dos negros quanto dos indígenas, né? A gente tem essa riqueza, né, rítmica e o cantar também, a questão do molho, aquele swing, né? Também a gente herdou da África, né? De todos os países ali da África que vieram para cá, principalmente um país inteiro que veio, que foi Mazagão, né? Que foi um povo inteiro que veio de lá, né? Uma cidade Mazagã lá, veio todinha para cá, e se instalou aqui, e lá é muito forte o Marabá, então a gente herdou esse swing, essa percussão, né, essa rítmica muito forte, e dos indígenas também, né, e então isso moldou tanto a cultura brasileira como a música que está dentro da cultura, né, você vê muito isso dentro dela, então não tem como fugir, a gente é um povo miscigenado, a gente é uma mistura, né, tanto que existe essa questão do pardo, né, que a gente não sabe se o cara é negro, se o cara é indígena. Eu nunca vi ninguém dizendo que é indígena, mas a cara da pessoa é de indígena. Mas eu nunca vi assim, uma pessoa falando eu sou indígena, porque sei lá, acho que tem que estar num povo específico ou numa aldeia específica, né? Então a gente ainda está se descobrindo aí e tem que quebrar muitos tabus ainda. Voltando para aquele assunto de se orgulhar, né? De se dizer. Às vezes o cara se chama de japa, mas não se chama de indígena, né? Tem um olhinho assim e tal. Mas a gente é um povo miscigenado, né? E a música, ela é uma alegoria real disso tudo. João, a canção Linda Wayampi evidencia a presença indígena na formação da nossa cultura. Qual a importância de reconhecer essas raízes para compreender a identidade amapaense? Ah, total, né? A música Linda YMP, ela é uma ode à mulher brasileira, né? A Linda YMP, ela é uma letra do Pedrosa, né? Do Haroldo Pedrosa, e ele escreveu essa letra e ele queria muito participar de um festival de música. E ele viu essa indígena na rua e ele achou ela linda e ela falava na língua Wayampi, né? E ela falava lá e ele achou aquilo lindo, ela de calça jeans, com a pintura, o grafismo, né? Mas num cenário urbano, falando Wayampi, né? Porque a gente sabe que os Wayampis, eles moram ali, tem uns que moram ali para Pedra Branca, outros moram mais perto do Oiapoque, mas todos bem afastados dos centros urbanos, né? Então você acessa só de carro e alguns até só de avião, né? É um povo bem mesmo ali, distante. Eu já tive a oportunidade de estar na aldeia deles, passar uma semana lá junto com eles, né? Tem essa proximidade, tanto que a gente gravou o clipe de Lindo Ayampi justamente para a gente pegar uma atriz que fosse o Ayampi, né? De fato, né? Então o clipe tá com uma atriz chamada Kuremã Wayampi e ela é linda também, né? O povo Wayampi é um povo muito lindo e a gente tem esse povo e outros povos, né? Então assim é justamente essa ode, essa homenagem, né? À beleza do nosso povo brasileiro que é tão pouco falado, né?
na grande mídia, é muito ali escondido, até esquecido, desconhecido, né? Então, o Brasil, ele precisa conhecer o Brasil. E o Amapá precisa conhecer o Amapá. Muitos amapaenses não conhecem, só ouve, né, assim, e tal, falar dos YMP. Então foi uma maneira assim que o Haroldo Pedrosa viu de homenagear, e eu peguei a música, ou peguei a letra e fiz a música juntamente com outro parceiro meu, que é o Danilo José, que é um parceiro meu dessa música e de outras músicas, como Deusa, por exemplo, também tem um clipe muito pai d'égua no YouTube. A gente fez essa música. Aí a gente foi participar de um festival nacional de canções, né, de música brasileira, lá no Paraná, quase do outro lado ali do Brasil, né? No extremo sul ali do Brasil. E o povo lá enlouqueceu, achou maravilhoso, né? Para eles é uma coisa exótica, né? O Zouk, ela é um Zouk, né? É um Zouk Love que a gente chama aqui. É um Zouk mais lento e tal. Só que tocado do nosso jeito tucuju. E a gente ficou em segundo lugar lá nesse festival. A gente trouxe uma grana, a gente conseguiu pagar, graças a Deus, a nossa passagem e a nossa estadia, comida, etc. E eu cantei lá pro povo, o povo pirou, achou muito diferente, né? Mas pra gente aqui é uma coisa super normal, né? A gente que já escutou Tarumã, já escutou Tajá, né? Do Osmar Júnior, a gente já tá acostumado com isso, né? Então essa música é essa homenagem a esse povo, de trazer relevância, é um jeito de trazer relevância, de se orgulhar do nosso povo. Se você tivesse que escolher uma única música sua para apresentar a essência da Amapá a alguém que nunca esteve aqui, qual seria e por quê? Essa é uma pergunta difícil, né? Caramba, uma música que mostra a essência do Amapá. Olha, eu tenho uma música chamada Não Fale de Macapá, que também é um batuque do Curiaú, né? Utilizado, que fala da minha cidade, mas ela é uma pegada mais humorista, né? Tem Passachonga, né? Mas Passachonga também tem ali caiu só. Tem um. Vamos dar uma pausa aí rapidinho, só para. Então, uma música minha que consiga, né, representar o nosso povo amapaense, né? Eu tenho várias músicas de ritmos amapaenses, mas acredito que a música que melhor representa, e que eu já lancei, né? Porque tem algumas músicas que eu ainda não lancei, então nem adianta falar dessa, porque por lançar ninguém conhece. Mas as das lançadas, acho que Mercado Central é uma música que traz o povo macapaense, amapaense, traz esses personagens, traz o ritmo tocado ali na maneira mais raiz possível, né? Eu acho que Mercado Central. João, durante sua trajetória, houve alguma história ou encontro vivido no Amapá que marcou profundamente sua forma de compor? Sim. Então, quando eu comecei quando eu me formei em administração de empresa, né? Aí eu comecei a trabalhar lá no Pará, que eu me formei, eu era muito novo, tinha 21 anos. Aí eu me formei em 2006, né? Tô com 41 já. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa com licitação. E eu participar de licitações para essa empresa, comprar material e tudo mais, e aí eu comecei a trabalhar lá e já estava 2 anos nisso. Eu falei, caramba, eu estou aqui, me formei, estou trabalhando com isso, estou ganhando meu dinheiro, mas e a vida, né? Eu estou longe da minha família. Eu falei, não, vou voltar para minha cidade. Aí eu vim para cá e aí eu já estava compondo músicas, já tinha minhas músicas, mas eu era pianista, né? Eu era tecladista, baterista, mal tocava violão, não sabia tocar de violão direito, até hoje não sei, na verdade, né? Eu enrolo de você com o violão. Mas o piano era o meu instrumento, então eu comecei a estudar no Valquíria Lima. Aí, lá no Valquíria Lima, eu conheci minha professora Tânisa, que foi uma pessoa muito importante para a minha formação, o meu professor Bruno, que é o diretor hoje do Valquíria Lima, a professora Socorro, que é filha do Oscar Santos, neta do Oscar Santos. E essas pessoas foram muito importantes na minha formação musical, né? E aí, quando eu estava estudando já música popular brasileira feita aqui no Amapá, eu fui atrás
dos mestres, né? Eu fui atrás do Osmar Júnior, que para mim a música amapaense ela é antes e depois do Osmar Júnior para mim. Ele é um divisor de águas dentro da música amapaense. É, o Osmar Júnior, ele é o compositor de todas as músicas de um disco chamado Sentinela Nortente. O disco Sentinela Nortente foi gravado pelo Amadeu Cavalcante, interpretado pelo Amadeu Cavalcante, né? E produzido e composto, todas as músicas são compostas pelo Osmar Júnior, né? E ele fez os arranjos e tocou também. Então, assim, quando eu conheci a obra do Osmar Júnior mais a fundo, eu comecei a gostar muito, né, do Roneri, a obra do Roneri Brito, que hoje é Pastor Roneri, o Zé Miguel, né? Esses três foram muito importantes para mim. O Zé Miguel, eu tenho a honra enorme de ser amigo do Zé Miguel, amigo de ir na casa, comer um churrasco. Eu tenho música que a gente compôs junto, eu e o Zé Miguel. A gente gravou uma música chamada Festa Temporã. Olha só a minha honra, eu gravei a música com o meu ídolo, que é o Zé Miguel. Eu compus uma música com ele, a gente gravou juntos e a gente ainda teve o Manuel Cordeiro, que é um dos maiores guitarristas do mundo, né, que inclusive lançou um disco novo agora, Te Dou um Norte. O Manuel Cordeiro, ele é um guitarrista de guitarrada, lambada, zouk, cúmbia, brega. Ele produziu os discos do Beto Barbosa, já produziu Fafá de Belém. É um cara gigante, né, gigante. E ele tocou com a gente. Então, isso tudo, conhecer toda essa galera, mudou muito o meu modo de ver, sabe, a música, de experimentar a música. E aí eu me senti, quando eu conheci também o diretor do meu clipe, Passachonga, o Henrique Santos, que foi um cara que pegou e falou, vamos gravar o clipe, né, e a música fez muito sucesso. Eu posso dizer que a minha carreira também ela é dividida em antes e depois desse clipe, né. Então, essas pessoas que vão somando com a gente, que vão virando nossos amigos, nossos irmãos, isso aí agrega muito, sabe? O produtor do meu disco, Ian Moreira, são muitas pessoas, né? Não tem só uma, assim. Mas o Ian foi um cara que me ensinou muito também de música amapaense, eu aprendi muito com ele a produzir, né? Então, assim, não tem uma pessoa, tem várias. Mas, assim, eu sou muito fã do Osmar Júnior, do Zé Miguel, e eu me espelhei muito neles ali, como compositor de música amapá. João, você acredita que a cultura popular guarda conhecimentos e memórias que nem sempre aparecem nos livros ou documentos oficiais? Como a música pode ajudar a preservar essas histórias? Com certeza, eu acredito que a música, a arte em geral, na verdade, a gente tem excelentes pintores aqui também, a gente tem excelentes compositores aqui e instrumentistas, mas realmente o próprio Amapá não conhece essas pessoas porque não chega até elas, né? A gente, a gente tem que lembrar que a música, ela virou uma indústria, né? Porque a gente vive num sistema capitalista. Então, dentro do sistema capitalista, você tem que ter capital para entrar no jogo, né? Então, a música ela não consegue entrar no jogo, né? Não consegue entrar no mercado por falta de capital e até então por falta de políticas públicas para a aquisição desse capital, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma fábrica, então eu tive que entrar com um capital de R$ 60.000 para erguer uma fábrica e eu ainda estou gastando, ainda vou gastar mais uns 40 mil, né? Chegar em 100 mil aí de investimento nessa fábrica. Da mesma maneira, um artista, ele consegue até gravar a música e lançar, mas ele precisa de muito capital para lançar essa música, para ela ser ouvida, para ela ser conhecida, né? Vou lhe dar um exemplo. A Anitta, ela gasta em torno de 15 milhões em cada lançamento, mas é no Brasil todo, né? O Djavan também, né? O produtor dele no podcast falou que ele gasta em média 15 milhões também em cada lançamento. Então, assim, para que ela chegue do mesmo jeito que o Gustavo Lima chega,
que sabe que os artistas grandes das grandes gravadoras chegam, a gente precisa de capital que a gente pode adquirir via financiamento ou via política pública do governo, né? Recentemente, agora o governo, ontem, na verdade, foi muito recentemente, ontem foi aprovada a reformulação da lei de incentivo à cultura, né? E a gente vai conseguir agora obter recursos com empresas privadas, onde ela vai, em vez de pagar imposto, ela vai investir na cultura e a gente vai poder obter esses valores, não para jogar um lançamento no Brasil inteiro, né? Não 15 milhões, mas meio milhão para lançar em todo o Amapá, para que pelo menos o Amapá conheça. Mas quando o Amapá escuta a sua música, ele vira mais amapaense. Quando a pessoa canta um tarumã, um passachonga, um mercado central, sabe, um tajá, a pessoa ela se sente mais amapaense, ela sente mais orgulho. Ela, quando ela canta as letras, a poesia dos poetas amapaenses, cada vez que ela faz isso, ela solidifica essa identidade dela, esse orgulho, e quando chega lá fora, a gente fala com muito orgulho, olha, eu sou da terra do Marabaixo, do Batuque, sabe? Muitos estados, muitas cidades não têm música própria, não tem um ritmo próprio, e aí eles copiam de outros estados. A gente não, a gente tem não só um, como vários. O Pará tem vários, né? O Pará não tem só o carimbó e o brega, né? O Pará tem o lundu, enfim, tem várias levadas, né? O siriá, enfim. Então, assim, a gente é um povo muito rico culturalmente. A gente só precisa ajudar a inserir a música dentro do mercado fonográfico, né? A gente precisa de mais investimentos, de mais capital para que a música chegue nos jovens, né? Para que a música se modernize, para que a música consiga romper barreiras que ainda não conseguiu romper. João, na sua opinião, quais aspectos da cultura amapaense ainda são pouco conhecidos ou valorizados até mesmo dentro da própria Amapá? Então, a música é uma coisa que ainda não é muito conhecida, né? Eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar lá no Spotify é uma plataforma de streaming musical, né? Você vai ver os artistas amapaenses, né? De 500 mil pessoas que existem aqui no Amapá, em média, né? 10% está ouvindo aquele artista, 20%, 30% está ouvindo o artista, né? E os artistas maiores, os artistas menores, como eu, por exemplo, que já somos de outra geração, né? Que a gente tem ali, por exemplo, quando foi lançado Zé Miguel, o Osmar Júnior, o Val Milhomem e o Amadeu Cavalcante, que é o Movimento Costa Norte, tinha um governador que era o João Alberto Capiberibe, e ele era um governador muito apaixonado pelo Amapá, então ele investiu pesadamente nesses artistas nessa época. Então tocava direto a música deles e tal. Então, naquela época, o Amapá, ele conhecia mais. Só que aí, nessa nova geração, já pegou outras políticas e tal, não conseguiu chegar tanto quanto esse. Então, já ficaram com um alcance menor, né? Então, assim, o amapaense ele precisa buscar isso, né? A gente precisa ter essa cultura de buscar as nossas raízes, né? Então, esse próprio trabalho de vocês, né, de estar indo, tá indo ao encontro das suas raízes, é uma iniciativa para isso, né? Vocês, além de vocês estarem tendo contato com isso, né, com novas informações, talvez vocês vão levar isso para outras pessoas, né? E a Aquarela, ela sempre fez isso. Tanto que a primeira vez que eu vi o Zé Miguel cantando foi na Aquarela, porque eu já fui aluno da Escola Aquarela, lá nos meus 10 anos de idade. 10, 11, 12 e 13 anos de idade eu estudei na Aquarela. Quando era ali na Mãe Luzia, uma escolinha pequenininha, bem pequenininha ainda. Nem era de estribado, de rico. Ai, e foi o Amadeu, foi o Osmar Júnior. E aí eu gostei tanto que eu comecei a cantar no Aquarela.
As apresentações de trabalho que dava para eu cantar, que tinha uma oportunidade de eu cantar, eu me apresentava cantando. Eu e a minha prima, Fabiola. A gente cantava Sandy Júnior, Trem da Alegria. A gente cantava, na verdade, tudo que desse para cantar ali, que abriu uma brecha, a gente cantava, né? E aí, esse contato foi importantíssimo, né? Então, iniciativas como essa são importantes, políticas públicas são importantes para os artistas entrarem no mercado, né? Mas, assim, o amapaense, ele precisa ter orgulho, mais orgulho, né? Não estou dizendo que todo amapaense é obrigado a gostar de Marabá, não é obrigado a gostar do batuque do Curiaú, né? Mas conhecer para não passar vergonha, pelo menos. Pelo menos isso, assim, sabe? Pode ir lá continuar gostando do seu rock. Eu continuo gostando de rock, eu escuto rock até hoje, né? Mas eu tenho muito orgulho de conhecer a minha cultura amapaense e eu tento levar ela para todos os cantos, né? Através da poesia, através da música, através do meu testemunho, né? E através da dança também, porque a nossa música é muito dançante, né? Então tem uma festa chamada Roda de Bandaia, onde a gente só toca música amapaense, ali no Bar do Vila, que é um bar de jovens, né? E a gente leva para os jovens só música amapaense, eu levo os saiões para a galera dançar, e levo também vinho de açaí, vinho de cupuaçu, o pessoal degustar, e essa é a nossa cultura. Agora, se outras pessoas fizerem isso, né, a gente consegue crescer exponencialmente, né, consegue crescer muito mais e muito mais rápido. E assim, quem sabe, daqui a 10 anos, a gente tenha, dessas 500 mil pessoas que existem aqui no Amapá, já vai existir bem mais, 700 mil, 800 mil. Eu acho que já até existe isso, né? Acho que a gente chega em 1 milhão. Quem é que... Muitas de suas músicas retratam lugares, personagens e costumes da região. O que te motiva a transformar o cotidiano amapaense em arte? Bom, o que me motiva a transformar o cotidiano amapáense em arte é o amor por essas pessoas, é a admiração. A arte, ela é a beleza que arrepia, né? Ela é uma coisa inexplicável. Quando eu conheci a arte a primeira vez, eu me arrepiei, sabe? Eu senti uma coisa muito boa. Então, toda vez que eu vejo uma coisa assim que me dá um estalo, eu me emociono, né? Me arrepio. Aí começa, sem eu querer, na minha cabeça, aquilo começa a ficar reproduzindo, repetindo, sabe, em loop, e eu não tenho como fugir disso, né? Então, é uma coisa inata mesmo, que na verdade não é nem inata, é uma coisa que eu plantei em mim, cultivei, e hoje eu não consigo viver sem, e nem quero viver sem. Então, eu tenho muita admiração, não só pela nossa beleza natural, mas nosso jeito de ser, né? Como diz o poeta Joãozinho Gomes, o jeito de ser do povo daqui, né? Eu já fui para muitos lugares do Brasil, muitos lugares me apresentar, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, né? A gente esteve recentemente lá na Bahia, no camarote do Carlinhos Brau. Aí a gente foi conhecer a banda, o empresário, conhecemos gente do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu não consigo ficar um mês inteiro longe daqui, porque eu não aguento ouvir o sotaque de outro lugar, me dá uma agonia. Eu falo, meu Deus, esse povo fala muito estranho, essa comida não é a comida, não tem açaí aqui, sabe? O povo, sei lá, me dá uma agonia. Então eu tenho que voltar para cá, eu não saio da minha terra. Fico muito triste quando um talento sai daqui e vai para fora, porque eu falo para ele, pô, se os melhores saírem daqui, só vai ficar os piores, gente, não vão embora daqui. Vamos melhorar a nossa cidade, vamos batalhar, vamos lutar por ela, para que a gente tenha o melhor possível dessa terra. Eu amo essa terra, mas eu amo principalmente o povo dessa terra. João, ao observar as diferentes regiões do estado, quais características você considera que unem os amapaenses como um único povo? Bom, são várias, né? A gente está unido pela nossa história, a gente está unido pelo nosso jeito de falar, né? As nossas gírias, né? O nosso sotaque, a nossa comida, a nossa dança,
a nossa música, né, o nosso estilo de ser, né, digamos assim. E isso tudo quando você chega em outro lugar que um amapaense, pensando em ser amapaense, pode ser paraense, porque antes era uma coisa só, né, o Grão-Pará, pegava o Amapá, o Pará, e um grande outro pedaço da Amazônia ali. A gente fala muito parecido, né? E tudo isso nos une. A gente abre um sorriso quando a gente encontra um outro nortista, né, fora daqui, e a gente se sente como se estivesse do lado de um parente, tanto que os indígenas se chamam de parente, né? E a gente pega isso dele também, parente, né? Para quem tu já vai para aquelas paragens e tal. A Patrícia Bastos, inclusive, ela é uma pessoa que ela fala muito assim, gírias, de sacanagem. Só que ela começou falando de sacanagem e hoje em dia ela não consegue mais não falar. É igual eu falo sumano, sumana, porque o Zé Miguel trouxe isso na música Vida Boa. Aí o Amadeu começou a chamar os outros de sumano, sumano, sumana. Aí eu peguei isso dele e comecei a reproduzir sumano, sumana, né? E aí todo mundo me chama de sumano porque eu chamo os outros de sumano. Então isso tudo é a nossa cultura. Ela é um elo que nos une, né? E a gente se reconhece. A gente é como se a gente estivesse olhando no espelho, mas ao mesmo tempo é um parente nosso, é um amigo. E a gente é um povo muito receptivo, um povo muito amoroso, né? Então, acho que é isso, é a nossa cultura. E por fim, que mensagem você gostaria de deixar para os jovens amapaenses sobre a importância de conhecer e valorizar suas origens? Jovens amapaenses, hoje em dia está muito fácil você conhecer a cultura amapaense, né? A música, a poesia, a pintura, a literatura, a história, está tudo na internet. Então, o conselho que eu dou é: vai lá no chat GPT e faz um prompt muito bem feito. Chat GPT, me dê tudo que você puder sobre cultura mapaense, quero conhecer toda a música, me mostre desde a história da música, todinha, dos mocambos, passando pelo o movimento Costa Norte, os novos artistas, o que é que tem de novo na música mapaense? Continua? Continua? O que é que tem de novo na música macapaense, amapaense? Busque isso, porque isso vai enriquecer você. Você vai decidir depois se você quer se aprofundar ou não, mas um caminho existe, basta que você percorra. E se você não quiser percorrer sozinho, procure a gente, procure os artistas, e a gente está aqui de braços abertos para caminhar junto com você.